Fala galerinha do Drywall, boa noite, boa noite, boa noite. Noite de quinta-feira, noite de Além do Drywall. É isso aí. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, uma boa noite para você que está nos acompanhando do Brasil. Agora nós estamos internacionalmente sendo falado, né? Se o pessoal lá da Austrália estiver nos assistindo lá, é um bom dia, lá são quase 9 horas da manhã. E é isso aí. Hoje nós vamos estar recebendo aqui o Sr. Francisco. O Sr. Francisco tem uma história de vida muito bonita a ser contada. Vai estar conversando com a gente hoje, contando os planos futuros, contando um pouquinho da sua vida. Vamos falar da empresa que ele tem, empresa de obra, se eu não me engano, que ele presta serviço, empresa de fabricação de perfis. E é isso aí. A galera já está chegando com a gente aí, todo mundo entrando. Você que já está entrando aí com a gente, já pega essa live, já vai compartilhando para que mais pessoas sejam alcançadas, para que mais pessoas venham conhecer o Sr. Francisco, a história dele, venham saber dos projetos futuros. Isso aí, uma boa noite para todo mundo. Hoje um dia também muito especial, um dia onde nosso amigo Eliel Araújo está fazendo aniversário. Não poderia passar esse dia em branco. Desejar para ele saúde, paz, felicidade, muitos anos de vida. Que Deus venha abençoar ele grandiosamente cada dia mais. Que tudo na vida dele venha dar certo, venha acontecer conforme a vontade de Deus. E agora, foi? Agora Aleluia! agora deu. Olha! Boa noite, galera. Boa noite, como é que o senhor tá? Eu tô muito bem, Arli, e você? Eu tô bom, bonito, cheiroso de um cabrito. Tô sentindo o cheiro daqui. Que isso, mano? Aproveitando aí, Eliel, parabéns. Parabéns, eu vou levar você para você ver a gente almoçar lá no Fazano no dia que você quiser. Presente de aniversário. Pra ver. Não é nem pra almoçar, é pra ver. E aí, como é que tá, galera? O pessoal tá aí, ó, esperando o senhor aparecer pra gente conversar. Pois é, eu vi que legal, né? Tem gente de tanto lugar aqui, eu tava dando uma xeretada aqui, tava vendo aí, tem até gente lá acho que é do Espírito Santo, lá o Barcelos, parceirão nosso aqui também com as locuções, é um grande locutor, muito bom. E vai entrar mais gente, viu? Vai Sim. entrar mais gente, o pessoal quer... a Maria, Abraço aí para Maria. Maria de Guarulhos, também trabalha numa grande empresa, está sempre aí com a gente acompanhando. A dona Eliane deve estar assistindo em casa também aí. Deve A Maria estar falou na sintonia. Maria falou que veio aqui só pra te ver. Eu vi. É minha seguidora em tudo que eu faço. Tá. A Sil, que é a Silvana, ela que gerencia a Montes, que é outra marca nossa também, que é uma empresa de estrutura, também está participando também. O engenheiro Eliel Montes também deve estar acompanhando aí no carro, porque até agora ele não deu as caras por aqui, mas está acompanhando aí a gente pelas redes sociais. Pronto, isso aí. E o senhor trabalhou muito hoje? Rapaz, o dia que eu menos trabalho é o dia que eu me canso mais. Trabalhar para mim é uma grande diversão, porque eu faço aquilo que eu gosto, trabalho com aquilo que eu gosto, e você é bom naquilo que você entende bem. Então é sua área de conforto, sua zona de conforto. Então no que eu trabalho, aqui o dia que eu trabalho, eu fico bem à vontade, porque eu atendo também a clientes e eu dou consultoria também por telefone, às vezes ajudo algum parceiro que está meio enroscado no caminho, tem alguma dúvida. Então eu acho que além da gente fazer a nossa parte profissionalmente, mas as pessoas que não entendem, são leigas e querem aprender, é só dar uma ligadinha que a gente está aí à disposição. O bom do nosso sistema é isso, a gente não esconde nada de ninguém. Se uma pessoa tem uma dúvida, se alguém quer aprender, a gente indica, sabe? E você tem dúvida, você procura um parceiro, vai nas redes sociais, você pode ver, alguém pergunta alguma coisa sobre drywall ou sobre steel, rapidinho a galera responde. Isso é muito bom. Nas outras áreas tem um pouco aí de
uma ciumeira besta que eu acho que não leva a nada. Eu falo para as pessoas, os sistemas só crescem quando todos têm consciência do seu papel. E para que a gente entrou nesse setor? Se a gente quer que dê certo, a gente tem que dar oportunidade àqueles que querem aprender, os que têm curiosidade, porque o investidor, quando ele vai chegar em você para fazer isso, ele já sabe de cor e salteado e ele tem condições de pagar alguém que já deu uma consultoria para ele. Então, a gente atua em vários segmentos. Eu não atuo só no drywall, a gente atua também no modular, que é a transformação de container. A gente tem também a parte de estrutura metálica pesada. Por exemplo, o cara quer fazer um galpão industrial, eu mexo com isso há 35 anos. Então, são áreas diferentes com os mesmos pilares mestres, né? Vamos dizer assim. Então, hoje, a gente começa com o nível Promo Esquadro, que é a base para qualquer construção, e daí existe a metodologia, existe sistema, e a gente vai dando asas à imaginação. O cliente sonha, a gente realiza, por aí. Muito bem. Mas vamos devagar. Vamos falar para a galera que já está aqui, porque hoje aqui o senhor está ao vivo e mais tarde você vai aparecer em outro lugar. Onde é que você vai aparecer em outro lugar? Bom, assim, eu dei uma entrevista para o Telejornal Brasil, do SBT, e aí tinha um cara lá na produção e falou, escuta, a gente sabe que você também canta. Eu falei, olha, dizem que eu canto, aí vai ficar com a galera. Falou, não, tem uma música aqui que o pessoal quer ouvir, é do CD que você fez anterior, participa com a gente num quadro aí, vai ser muito bom, é Visão Nacional. Eu falei, tá bom. Aí fui participar naquele Vem Quem Quer do Ratinho. Então eu tenho o Eduardo, que é o parceiro que faz o Ratinho lá, né? Aquele Ratinho lá do programa do Ratinho. Ele é um pastor de igreja, um cara muito sério, um cara muito bom. E aí, a convite dele, eu fui participar. Mas foi prazeroso também. Tudo que a gente faz tem que ter gosto por aquilo que você faz. E eu tenho uma veia que é um dom que Deus dá. Ninguém nasce sem dom, sabe, Raio? Tem pessoas que têm dom para compor, tem pessoas que têm dom para interpretar, tem pessoas que têm dom para escrever, tem pessoas que têm dom para tocar. E daí, tudo aquilo que Deus te dá de dom, aprenda a usar. Ninguém vem nesse mundo para tirar férias. Todo mundo que está nessa terra veio exatamente com alguma missão. E eu entendi, depois de tanto tempo procurando, a minha grande missão é servir. Então, eu sirvo a Deus da maneira que eu posso, eu levo a palavra de Deus aonde muitas pessoas não têm o acesso. E a música também, ela me faz chegar nesses lugares. Então eu posso evangelizar pessoas dentro de uma emissora ou num programa de televisão, pessoas que você encontra pela rua, nos meus clientes que eu vou. Então eu faço questão, primeiro, eu não sou um cara religioso, eu sou um homem temente a Deus. Então a minha religião é Deus, porque a religião é o que afastou o homem de Deus. E então eu faço isso. Aonde eu estou indo é para servir aqueles que precisarem. Deus me usa de alguma maneira para estar ajudando alguma pessoa, seja para construir, seja para uma festa, seja para uma palavra. Só não consigo ajudar em dinheiro porque eu não tenho, sou muito pequeno, mas o pouco que eu tenho a gente contribui também com as obras sociais. Coisa boa. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, hoje o senhor está com quantos anos? Eu estou com 55. Está novo demais. Eu vou fazer 55 dia 21 de julho. Eu casei muito cedo, e para você ter uma ideia, meu filho tem 34. Então eu sou um pai novo e hoje eu tenho todos os defeitos de avô como pai. Mas peraí, 34. Você foi pai com 20 anos, eu fui pai com 17. É isso aí. Eu fui pai mais cedo que o senhor. Mas enfim. Não, a família inteira casou cedo. A Carol, que é minha filha, também casou muito cedo. O Everton, que é meu filho, também casou muito cedo. E eu acho que quando você casa cedo você tem a família formada, que é o que aconteceu comigo. E aí Deus põe algumas coisas nos seus caminhos e os destinos vão sendo traçados e você vai andando lado a lado. Entendi. E o senhor nascido em São Paulo mesmo? Não. Eu sou nascido na Paraíba e eu vim para São Paulo muito cedo, então eu não tenho
o sotaque do povo nordestino, porque eu acho que eu aprendi muito aqui em São Paulo, e eu tenho uma mistura aí, né? Porque eu conheço muito a parte do sul, Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná. Então, como eu viajei muito aí nessa estrada longa da vida, então eu acho que eu fui me adaptando, porque eu sou mega camaleão. Se eu Ah, estiver no Rio de Janeiro, a gente pode falar como os carioca. Se a gente estiver no Paraná, a gente vai e nós fala igual os pé quente. E aí, é isso aí, é se adaptar às situações que a vida vem lhe pôr. Então você deve aceitar com bom grado. Eu considero que o nosso país, cara, é uma grande nação, porque a gente tem de tudo nesse país, só precisamos ter oportunidade para todos, que é o que falta. Eu acredito que quando a gente chegar ao ponto de diminuir a desigualdade social, as coisas vão ficar bem melhor e vamos ter um país privilegiado, até mesmo pelos trópicos que nós temos aí, as 4 estações do ano perfeitas. Em São Paulo, é lógico que nós temos as 4 estações num dia só, mas tudo é. que você plantar no nosso Brasil, você colhe. É a diferença de muitos países aí fora que não tem aí os 4 trópicos aí a favor. Então, nós somos privilegiados por Deus. Desde o Uhum, país que a gente nasceu aí, nós já tem esse privilégio. entendi. Hoje o senhor tá casado? Hoje eu tô casado. Casado não é ruim casar, sabia? Ruim é Hã? ficar casado, mas casar é uma maravilha demais. O ruim é ficar casado. Vou anotar essa. Não, mas eu tô casado. A minha esposa é a Eliane Ela tá Galdini, aí, tá aí com a gente. também. A Eliane, é minha esposa, ela tem também atribuição fora do que a gente tem aqui. Nós temos um depósito na Moca, onde a Eliane cuida lá, Calma, vai participa aqui. devagar. É, Calma, o senhor tá coisa entregando de tudo uma vez família. só. O senhor tá entregando tudo uma vez só. Vai devagar, quem vai falar da Helene Sentistil. Vamos falar da Super Perfil. Vai Bora, devagar, bora, homem. bora. Vamos lá, vamos lá. Eliane, Ó, beijo pra você, amada. ela já, Diga. A ela Mayara já, também tá por aí. A e amada tá aí, a Eliane também. Isso é muito bom. Eliane já puxou a orelha do senhor. Falou que o senhor tem um Anthony também. Só tem mais um filho, o Anthony. Tem. O Anthony é um xodó, é uma história nossa. Meu sonho era ter esse filho e eu refiz, né, reverti uma vasectomia com um Caramba. médico amigo meu, depois de 24 anos, porque a Carol tem 26 anos, e depois de 24 anos eu consegui reverter essa vasectomia, e aí veio o Anthony para minha surpresa e alegria. É Hum, meu xodó hoje. que É meu legal. parceiro. É meu parceiro de música. Eu pensei que e já perguntou se tava levando ele pra obra. Não, toda vez que a gente troca de uniforme, porque a gente usa a Eliane Steel Center crescendo com você. Uhum. Porque o meu filho, desde o primeiro ano que a gente começou a loja, a gente faz o uniforme e o teste para a pessoa. Você vai mandar uma camiseta para X ano. Se for aprovado pela qualidade, colocando no guri, a gente vai usar as camisetas aí de bom grado e a gente faz a compra. Então sempre a gente está ganhando um presente através do Anthony, que é o grande presente que Deus me deu. Que legal. Então, A família, hum, família é um negócio. O Everton foi um filho planejado, depois de já 3 anos de casado, tudo, e aí a gente resolveu ter esse filho. A Carol não foi planejado, foi aconteceu. E eu te falo uma coisa, a Carol foi um grande anjo na minha vida, cresci muito com o nascimento da Carol. E o Anthony é o que me fez amadurecer e eu vim conhecer a Deus de verdade depois do nascimento do Anthony. Porque toda mudança, ela exige tempo, maturação, transformação. E eu acho que o que me levou a conhecer a Deus de verdade foi o Anthony. Então, a minha conversão tem um pouco a ver com o entendimento da Carol e com o nascimento do meu filho, porque a gente teve um período muito turbulento com uma doença do meu filho. Ele teve uma meningite muito forte e a gente quase perdeu esse filho. E aí eu fiz um voto a Deus que muita coisa que eu fiz eu
acho que hoje eu não faria, porque hoje eu conheço a Deus de verdade. Então, o Anthony é a grande lição de vida. A vida é um sopro. E você só tem, todo dia, que agradecer. Primeiro, eu levanto, eu tomo um banho, a Eliane prepara o café, nós fazemos oração e depois é que eu vou sair ou ligar o celular. Aí meu dia começa. Então, o meu ritual, primeiro eu começo e falo, Deus, eu conecto a Ti, o meu espírito a Teu espírito, o Teu espírito a minha alma ao meu corpo, e esse meu corpo responderá a todos os comandos. Deus, me dá sabedoria e inteligência e conduz meus pensamentos, palavras e ilumina o meu dia. Daí estou pronto para sair. Agora tem uma nova etapa que agora eu tenho que levar o bebê na escola. O moço agora tem que estudar. Tá certo. Me conta um pouquinho da sua vida antes de o senhor entrar nessa área de drywall, de steel. O que o senhor fez antes? Como é que foi sua vida? Rapaz, eu tenho... A vida dá um livro. Então, eu sou nascido em 1968. Meu pai veio para São Paulo, vendeu toda a propriedade que tinha, por ser uma propriedade pequena, era aquela época de seca. E aí meu pai veio para São Paulo e a grande missão do meu velho era viver ou morrer, nós vamos para São Paulo e não tem mais volta. E aí a gente veio, cara, com 8 irmãos, eu e mais 7, e vivo só tem eu, os outros todos trabalham. Então você imagina como que é a situação de um cara com 8 filhos pequenos, maior era meu irmão, com acho que 14 anos por aí. Então eu vim para cá, se eu nasci em 68, eu tinha 10 anos. E eu vim para engraxar sapato na Praça da Sé. Eu aprendi a ler num jornal, cara. Quando eu fui para a escola, eu já sabia ler. Então, a minha história é uma história de vida e de superação o tempo inteiro. Eu sei o que é passar frio, eu sei o que é passar fome. Então, eu levantava muito cedo, porque eu tinha que ajudar meus pais. Quando você nasce no Nordeste, você já é um vitorioso. Se você ficou vivo, é porque você tem merecimento ou porque você tem uma grande missão. Então, todos os meus irmãos que trabalhavam, a minha irmã tinha 12 anos, a Fátima, o alemão, que é meu irmão mais velho, devia ter 14 anos, meu irmão é de 62, devia ter no máximo 15 anos. Mas todos nós de casa tinha que chegar e dar o pagamento. Naquela época era envelope. Quando você trabalhava numa empresa, você chegava e entregava o envelope para o pai assinar. Nas empresas era assim. A minha carteira profissional eu tirei aos 12 anos. Mas eu nunca gostei de ser empregado de ninguém. Nunca gostei de ser empregado. A minha vocação sempre foi de empreender. Então eu comecei a engraxar sapato. Um cara que me deu uma grande ajuda, chamava-se Oswaldo. Esse cara trabalhava na Lojas Brasileira e nós fazíamos troca de material e eu fazia limpeza na Rua Direita, na Loja Brasileira. E ele me dava os materiais para engraxar. E aí, tinha um cara que tinha uma banca de jornal e o Oswaldo deu a ideia, pega o jornal de manhã e o cliente vai até você e ele quer estar atualizado. Naquela época não tinha internet, a mídia era impressa. Então, o que aconteceu? Eu fiz um trato com o cara. Ele me dava o jornal, eu engraxava o sapato dele e de 2 auxiliares que trabalhavam com ele. E depois eu fui aprimorando e eu consegui ter uma cadeira na Praça da Sé para ser engraxate. Um grande cara da política, eu não vou falar nome, mas esse cara me ajudou muito. E esse cara me deu, quem sabe a história desse cara vai identificar rapidinho de quem eu estou falando. Na época existia um sapato 752 Vulcabras. O cara dessa fábrica, ele mandou um cara vir falar comigo e me deu um guarda-sol azul e branco escrito 752 Vulcabras. Então eu engraxava na Praça da Sé e eu engraxava com a caixinha nas costas, não tinha ponto. Esse cara conseguiu para mim e eu fui trabalhar na bolsa, em frente ali à Bolsa de Valores. E aí eu consegui um ponto, daí começou aquele sombreiro ser patrocinado pelas grandes empresas.
E eu fui o pioneiro nisso, e me orgulho disso, e tenho muito orgulho dessa pessoa, porque o que ele fez na política, o problema é dele, e ele responde até hoje pelas acusações que teve, enfim. Mas foi um cara que me ajudou, e eu aprendi a ler por causa desse cara. Então, eu fiquei muito tempo engraxando o sapato, e eu vendia, no final do dia, já com uma situação melhor, eu consegui superar e fazer o primeiro curso de computação. Primeiro fiz datilografia. A escola de datilografia naquela época não tinha máquinas elétricas, para você ter uma ideia. Era aquela Facite, a Olivetti, portátil. Então, para quem está nos assistindo aí, veja como que era os perrengues da vida. Mas o brasileiro sempre deu aquele jeitinho de superar tudo aquilo que vem de adversidade. Você, para fazer um orçamento, para você ter uma ideia, você datilografava, se errasse, você voltava tudo, e aí você colocava no envelope, levava para o seu cliente, o cara via, se tivesse desacordo, você tinha que refazer de novo, voltava, porque não tinha fax, não tinha nada. Então você levava e era assim que era feito. Então primeiro eu fiz datilografia, e aí na sequência, para trabalhar numa grande empresa, eu tive que fazer um curso de computação. Naquela época não tinha esse nosso monitor que hoje a gente vê, colorido, enxerga o cara do outro lado do mundo, isso é bom demais. Na época era preto e branco, não transmitia imagem. Então era aquele de tubo e você via a escrita era verde, a letrinha era verde na tela aqui. Então eu fiz um curso, na época era Lotus 1, 2 e 3. E aí eu com 13 anos fui trabalhar numa grande construtora. Eu trabalhei nessa construtora, sou muito grato a esse cara. O nome dessa construtora acho que não existe mais hoje. Era a construtora MEN, na Alcântara Machado. E eu entrei nessa empresa como office boy e eu saí como um gerente geral dessa pessoa. E quando eu fiz 17 anos, eu já comandava uma empresa com pessoas bem mais velhas do que eu. Tinha 45 pessoas que trabalhavam nessa empresa e trabalhava sob meus comandos. E daí começou a história para entrar para trabalhar na construção. Porque as pessoas achavam que eu era filho do dono, porque eu era um cara alemão, de olhão azul. E aí, eles me chamavam de Chiquinho, e aí, meu filho, Chiquinho de olho azul era filho do homem. Então eu produzi bem, e só saí dessa empresa para entrar convite em outra empresa maior. Fiz supletivo, sabe? Para poder concluir os estudos. Eu só não terminei a faculdade, porque quando eu tive tempo eu não tinha grana. Depois, quando eu tive grana, eu não tinha tempo. Então, eu tenho o 2º ano de engenharia. E ironia, eu fiz a maioria dos campos da Unip, através de um grande amigo, que é meu parceiro em todos os negócios hoje, que é Valdemir Borim. Ele é dono do grupo Sebracom, e esse cara era amigo do Dr. Parisi, que era um dos calculistas da Unip, e o Eugeninho, falecido aí, mas era um cara muito gente boa, tive muita amizade com os dois também. Então, a minha vida, cara, sempre Deus abriu portas para mim, com pessoas muito sérias e comprometidas aí com um grande legado aí pro nosso país, para nossa história. Assim eu vim para a construção. Aí, no caso, o senhor começou na construção, você começou com 13 anos numa construtora, com 17 anos você já era gerente geral, né? Já comandava uma equipe, e com 17 anos era nessa mesma construtora? Com 17 anos eu ainda estava na MEN. Aí eu saí e fui para a Conesp, era a Companhia de Construções Escolares do Estado de São Paulo, na Avenida São João, no centro de São Paulo. E aí, Conesp. Com 20 anos? Companhia, eu tinha 18 anos. Aí eu já estava para casar e eu fui convidado para ser secretário do Dr. Antônio Carlos, que ele era diretor de educação no estado de São Paulo. A Conesp foi extinta, me transferiram para o DEUP, Departamento de Obra Pública. Era na rua Riachuelo, não sei se ainda existe. E aí eu fui ser secretário do João Leiva, que saiu candidato a governador e perdeu para o Franco Montoro. E aí eu saí de lá e fundaram o FNDE, Fundação Nacional para o Desenvolvimento Escolar.
participei de alguns projetos, e depois daí eu saí para trabalhar numa empresa de outro ramo, de outro segmento, que era do ramo papeleiro. Eu vim trabalhar na Papel Simão como técnico de laboratório. Aí eu já estava casado, já estava estudando e eu precisava melhorar. Só que aí, cara, eu passei um grande perrengue, porque o papel, ele trabalha com violeta, que é para quebrar as manchas. Ele trabalha com cola de breu, que é o que vai unir as partículas. Ele trabalha com caulim, que é para dar brancura. E ele vai um produto que é mercúrio, para poder fazer a separação de células. E aí eu ia fazer química, estava estudando para ser químico, mas aí eu fui surpreendido. Eu tenho os poros muito abertos e eu recebia ele em forma de vapor. Como eu recebia em forma de vapor, ele entrava nos poros. E meu corpo, cara, ficou em carne viva por causa dessa bactéria e nós não sabíamos o que eu tinha. Fui para vários lugares buscar tratamento e um médico falou na minha cara, naquela época, lepra não tinha cura, amigo. O cara falou que eu estava com lepra. Nossa. Depois um outro cara falou para mim que eu estava com sífilis. Tudo quanto era notícia boa vinha. E eu perdi muitos quilos, fiquei pele e osso. E aí acabou se descobrindo. O cara falou, olha, você não vai mais trabalhar com isso, você escolhe, ou você sai ou você morre. Agora eu ganhava 20 salários mínimos na época e ficar desempregado do dia para a noite. Eu pedi a conta, expliquei a situação para o diretor e eles me acertaram tudo direitinho. E aí, como começar uma nova vida? E aí eu voltei para ser empreendedor de novo. O Everton era meu filho recém-nascido quando isso aconteceu. E aí o meu cunhado trabalhava na Volks, foi o único lugar que abriu uma porta para mim, foi a Volkswagen no Brasil. Eu entrei na Volks, eu ganhava 20 salários e ia ganhar o equivalente a 4 salários. Só que aí eu pagava 2,5 salário de aluguel. Eu morava no Parque São Lucas. E naquela época, lembra aquele negócio de gatilho salarial? A nossa inflação era muito alta. Então, o que ocorreu foi o seguinte, nós tivemos a desvalorização da nossa moeda e eu não tinha muito o que fazer. Então tinha um mês que eu fazia despesa e não pagava o aluguel. No próximo mês se invertia a situação. Nossa. Eu tinha que pagar aluguel e não fazia despesa. Os dois não dava. Eu pedi a conta. E aí eu comecei a empreender. E como fazer sem dinheiro? Já não tinha mais dinheiro, vendi o carro para quitar o aluguel. E aí comecei a ser representante de roupas. Trabalhei para a Starup Jeans, trabalhei para uma outra empresa que trabalhava com artigos infantis. E isso foi tendo que ser aprimorado cada dia para poder conseguir sobreviver. Não era mais para ganhar dinheiro, mas era sobrevivência. E aí começou a dar certo a parte das vendas. Começou a ir bem, mas só que aí o vendedor naquela época ele era responsável pelas vendas e pelo recebimento também. E aí naquela época, meu filho, era a época do cheque ou da duplicata. Só que aí começou a ter muito calote, porque existia muita inadimplência. E aí não deu certo. E eu quebrei de novo, tinha escritório montado, tinha gente trabalhando na rua, e eu tive que voltar de novo, do nada. Um belo dia eu fui conversar com meu irmão, que era o mais velho, e eu fiz uma consulta com ele. Eu falei, velho, eu não sei o que fazer. Preciso achar alguma situação para que eu volte a me estabelecer. Falou, pô, você é bom de escrita, por que você não vai trabalhar com faixas? Isso não deve dar muito dinheiro, mas também o investimento é pouco. Eu comecei a fazer faixa, pintar carro de autoescola e tal. E nas horas vagas, como eu não tinha carro, eu ia lá no hipódromo, eu comprava folha de madeirite, cortava em 4, o cara cortava para mim e eu fazia tábua de roupa para vender. E aí
começou o negócio. Do nada, uma mulher conversou com uma vizinha e perguntou se não tinha uma pessoa que pudesse ir lá para dar uma olhada num serviço. Ela falou, tem o meu vizinho que está desempregado, é um rapaz que faz bastante coisa, ele pode te ajudar. E eu fui lá, era uma fachada, um painel, só que era de alumínio. E aí ela falou para mim, escuta, eu queria reformar essa fachada. Você faz esse trabalho? Eu falei, faço, sem problema. Não sabia o que era, como era. Mas eu precisava, porque o bom vendedor, o cara não quer falar para a pessoa que ele não está apto para aquela situação. Eu precisava. Falei para ela, não, eu faço. E aí, é que nem na mecânica, se você desmontar e colocar do ladinho na sequência, depois você vem ao contrário e vem montando, certo? Isso. Para quem não tem costume no que vai ser feito, a melhor maneira é você desmontar e numerar. E depois, quando chegar no final, de onde você começou, você vem novamente. E eu fiz isso. E aí eu vi que era o painel, era um negócio de dar lucro. Só que eu não sabia soldar. Eu não sabia soldar. Eu fazia tudo parafusado. Só que eu não tinha consciência de esforços, aquelas coisas, de travamento. E aquilo eu estava apanhando muito. Tinha um cara que trabalhava com venda de fruta na rua. Sabe aquele negócio de vender fruta na rua? Antigamente tinha fruta, tinha peixe. Isso eu também fiz. Esse cara me ajudou quando eu fiquei desempregado. Eu vendi fruta na rua, ele me emprestava um carro, um megafone e comprava as mercadorias para mim revender. Eu mesmo fazia locução, recebia e tal, e meu irmão caçula ia em cima comigo, comendo um pouquinho que tinha e me ajudando a vender os materiais, pesando, enfim. Depois esse cara quebrou por causa de assalto na rua e falou, bom, meu nome é Francisco Iremilton e todos chamam como Milton, os que são mais próximos, porque meus pais me chamavam de Milton. Daí você vai entender por que Milton Reis. Milton Reis porque foi um pseudônimo que eu coloquei por causa do Sérgio Reis. Falei, não, é um nome famoso, Milton Reis vai soar bem. E aí eu coloquei esse nome para mim. Então esse cara me ajudou e ele falou, escuta, agora eu estou na lona. Quero ver se você vai cuspir no prato que comeu. Quero começar com você. Estou sabendo que você está ganhando dinheiro. Aí eu já tinha carro de novo, já tinha dado a volta por cima e eu comecei a fazer fachadas e painel. Meu irmão trabalhava também na Volkswagen e não conseguia pagar o aluguel dele, também pediu a conta. Falei, velho, você sabe soldar e eu sei vender. Você sabe como era que eu fazia para vender? Olha que interessante. Vamos dizer que o Halley era o dono de uma padaria. Eu chegava na padaria, pedia um refrigerante, alguma coisa para comer, pegava um caderno de desenho, eu já tinha olhado à frente da padaria, aí eu ia lá e fazia um desenho à mão e coloria pro cara e mostrava para ele. E aí, vamos fazer uma fachada nova? O cara falou, não acredito que você faz isso. O outro, não, tal. Enfim, era assim que eu começava a minha abordagem. Eu pegava a reforma porque eu precisava de mais materiais e quando faltava eu recolocava, a maioria tinha essa dificuldade, beleza. Entrei com esse cara fazendo isso. E aí chamei meu irmão para soldar. Tivemos um episódio esquisito e acabou não dando certo à sociedade. Ele com uma touca de soldador e uma chave de fenda. Nós dois, o dinheiro que tinha, eu acho que era $1.250, equivalente, e meu pai tinha uma cadernetinha de poupança. Eu fui falar com meu irmão, falei, escuta, por que não fica eu e você na sociedade? Ele falou, mas e aí? E o Beto? Eu falei, escuta, o Beto ele vai cuidar da vida dele, eu vou cuidar da minha. Peguei e comecei a trabalhar com ele, porque ele sabia soldar, então eu fazia a venda, eu fazia o projeto e ele executava. Pegamos pessoas para trabalhar e assim começou. Um amigo comprou para nós, primeiro voltando aqui, nós fomos falar com meu pai. Meu finado pai tinha um dinheirinho guardado e eu fui falar com ele
mas eu era o mais novo, meu pai era aquele cara de seguir hierarquia. E meu pai falou, não, se eu emprestar para você, eu tenho que emprestar para todo mundo. E o que eu tenho é pouco, então não vai dar certo. Aí eu falei para ele, alemão, o negócio miou, como é que nós vamos fazer? Ele falou, não, o dinheiro está numa poupança e eu vou tirar. Eu vou falar para o pai que eu vou usar. Então nós pegamos, sei lá, era equivalente a $1.250 para devolver com 60 dias para o meu pai. Nós compramos uma Kombi e algumas ferramentas para começar a trabalhar. Nessa saída que a gente saiu, eu e ele, com a Kombi nós estamos passando num cliente e o cara me aborda na rua. Tinha entrado a URV. Eu lembro disso como se fosse hoje. Paramos na frente lá do estabelecimento do cara, o cara fala, pô, e aí, meu, você sumiu, não vai me atender, e aí? Falei, tô pronto para te atender, o que você precisa? Ele já viu que tinha uma Kombi, era velha, mas estava arrumadinha, sabe? Uhum. Sabe aquele velho novinho em folha? E aí ficou. Nós pegamos a fachada do cara por, acho que 12 mil URV. Dali nós compramos tudo o que precisava, tudo. E nós começamos a vida aí. Começamos a montar fachadas e painel. A coisa foi evoluindo e aí a gente chegou a uma conclusão que estava tendo muita gente trabalhando no setor. E isso iria atrapalhar os negócios. Muita gente acontece de desvalorizar o produto. Aí eu estava conversando com ele falou, escuta, nós vamos ter que mudar de estratégia. Já não está dando certo o painel e vai vir alguma coisa aí para inovar. Aí veio o Night and Day, que era luminoso e tal. Entrou o projeto Cidade Limpa. Acabou. Só que antes da gente sair, a gente conheceu um outro cara que veio trabalhar com nós, que a especialidade dele era galpão. Era muito prático no galpão. Até hoje esse cara é vivo, faz alguns trabalhos comigo. E eu aprendi a montar galpão com esse cara. Como o meu irmão sabia soldar, aproveitava de novo. Como eu já estava fazendo parte de engenharia, eu já tinha boas noções de construção, eu já sabia de cálculos e era um negócio mais rentável. Então, são obras maiores. A primeira obra que eu peguei de galpão foi em 1995. No dia que eu fechei essa obra foi o dia que a Carol nasceu. Foi dia 13 de janeiro de 1995 ou 96. Eu peguei um galpão da Brastemp para fazer 20 mil metros. Daí a vida começou a decolar. Aí nós abrimos a empresa como Lumifé Estruturas Metálicas. Através da Lumifé nós andamos muito, muito. Depois que passou já muitos anos trabalhando, o Everton tinha 16 anos. O Everton inventou que queria o meu filho mais velho, queria montar uma loja de som e acessórios em São Paulo. Nós compramos essa loja e depois de 90 dias a loja fechou e ele ficou com um monte de dívida. Muito. Eu perdi o nome, só tinha um carro, vendi o carro e a gente começava tudo de novo. O Everton entrou para ser vendedor comigo. E aí, meu filho sempre também puxou a mim. Foi muito bom de conversa, apesar de ter pouco estudo, mas como empreendedor, se ele falasse para você que azul era rosa, ele te convencia em meia hora que não era mais azul, era rosa. Só para você entender. E aí ele falou, pai, e agora? Falei, agora é o seguinte, meu irmão, que era o mais velho, falou, vamos fazer o seguinte, vamos trazer o Everton, ele tá bom nas vendas, nós vamos fazer esse negócio crescer. Você e o Everton vendem, eu cuido da fábrica, a gente vai decolar. Nós fizemos isso, deu certo. Só que aí investimos errado de novo. Fizemos um negócio errado. Perdemos R$500 mil na época para poder comprar algo que a gente não entendia. Fomos trabalhar com máquinas colheitadeiras. E pegamos 4 anos de seca, coisa que nunca tinha acontecido no Mato Grosso.
E aí? Voltamos na lona de novo. Alugamos um galpão como a gente trabalhava. Com estrutura, falei para ele, volta. Minha família chegou e todo mundo. E eu fiquei morando com a minha irmã, com a Fátima, que é a minha irmã do meio. Fiquei morando com ela e depois de, acho que de 6 meses, eu trouxe a família de volta. Comprei outra casa de novo e a gente continuou a trabalhar. Montamos. Sofri um acidente no galpão. Aí foi que a vaca foi pro brejo. O Everton, prestes a casar, falou, pai, como é que nós vamos fazer agora para segurar? Mas aí não tinha muita malícia. Falou, pai, nós vamos mudar o nome da empresa e nós vamos montar como HM, Estruturas Metálicas. Falei, meu, não vai dar certo. Quando vier alguém bater aqui, é o mesmo Chiquinho que está aqui, faz estrutura. Como que você vai dizer que é outro CNPJ? Eu sei que a pessoa que instruiu ele falou que não tinha nada a ver, porque era outro CNPJ, enfim. Não me ouviu, não teve jeito. Foi para montar como HM, Soluções Metálicas. E aí, depois de, acho que 4 ou 5 anos a empresa funcionando, o Everton ia casar. Comprou uma casa e aí falou para mim, pai, eu vou passar a lua de mel, eu vou para Miami, nos Estados Unidos, que é ir na Disney e tal, enfim. Sem falar inglês, não sabe nem pedir água. Cheeseburger é fácil de pedir, que é pão com ovo. E o Everton foi para casar. Ele ficou num hotel e viu que tinha uma construção em frente e ele não sabia o que era. E era steel frame. Quando ele voltou, falou, pai, o caminho é isso aqui, ó. Estrutura, você vai estar fora do mercado, você vê a dificuldade que é de mão de obra. Isso aqui, pai, os caras sobem um andar por dia. E me mostrou as fotos. Eu falei, e aí? Falou, nós vamos dar um jeito da gente começar a trabalhar com isso. E ele começou. Aí descobrimos que tinha algumas empresas e eu fazendo galpão eu conhecia a Ciasul, que era o Prates. E o Prates me ajudou muito também, mas eu não sabia o que era drywall. E daí a gente começou a luta de começar por aí. Pegamos várias casas para fazer, apanhamos demais. Daí, todos os processos que eu tinha como Lumifé, recaiu tudo sobre HM. Então, todo o patrimônio que nós tinha, daí virou tudo dívida de novo. Tudo. E ficou nesse embolado aí. Mas a gente conseguiu driblar as situações, conseguimos reverter a situação, pegamos obras boas, que era da obra da época das Olimpíadas e tal, e aí a gente partiu para a parte do steel e do drywall. Quando foi em 2018, dia 18/8/2018, meu casamento já não andava lá, aquelas coisas, e eu falei para ele, falei, escuta, eu preciso conversar com você. A gente vai passar por um processo doloroso, mas eu não aguento mais a situação que eu estou vivendo e eu quero, daqui para frente, mudar de vida. Daí aconteceu a minha separação e por causa disso a gente separou a sociedade. Eu não vendi a empresa, a Steel Home, porque aí depois ele colocou como Steel Home. Começou aí. Então eu deixei um barco andando e ele era o piloto. E eu comecei do zero de novo. Eu montei a Dry Steel com uma pessoa. O cara tinha grana e eu tinha o mercado. Entrou a pandemia. O cara tinha um certo dinheiro para investir. Quando comprou as máquinas, ele não tinha dinheiro para comprar o aço. E ele não queria dar garantias. E aí eu peguei, e como eu estava vendendo, eu falei para ele, nós vamos abrir uma loja. Eu passei vários dias buscando alternativas. Eu passei em frente ao ponto da Eliane, que era na Anhanha Melo,
e vim lá, direto com o proprietário. Eu liguei pro cara. E aí nós montamos a primeira loja. Na pandemia ficou tudo fechado. De tanto contato que eu tinha, nós chegamos a vender para fora do estado, para Amazonas, para o Pará, para Rondônia, para Bahia, Ceará. E tudo eu tinha gente que fazia. Então o que eu fiz? Conectividade. Era conectar um sistema ao outro, pessoas, para mim conseguir me manter no mercado. Daí foi que a gente montou para valer a Eliane. Mas aí a gente precisava se fortalecer. Falei, já sei. Eu compro a bobina, em vez de eu comprar as máquinas e não ter o aço, como aconteceu, eu falei, eu vou fazer o caminho inverso. Eu comprava o aço e mandava fazer as bobinas. Tinha um cara com uma empresa chamada Eurocorte, que é o Norberto, esse cara é meu amigo e meu parceiro até hoje, e comecei a comprar o aço e ele produzia para mim. Depois ele perdeu a empresa dele para me ajudar. E aí eu comecei a procurar outras pessoas mais longe para ir, e aí foi que eu cheguei a montar aí a Super Perfil. Hoje a gente tem a marca, já faz 5 anos, e a gente tá andando aí com toda essa galera até por aí. Depois, por último, eu não poderia deixar de atender as outras pessoas do segmento de galpão. Então, assim, eu sempre acreditei que você colocar todos os ovos numa única cestinha era arriscado demais. Então, falei, nós vamos ter o galpão e nós vamos andando em paralelo. Só que eu não tinha mais a fábrica, porque a fábrica eu tinha deixado para os meus filhos. O que eu fiz? Eu comecei a contratar empresas de fora para poder trabalhar para nós. E aí eu vendia, eu fazia os projetos e entregava. O pouco de dinheiro que sobrava, voltava de novo, reinvestir tudo de novo. E assim a gente fez. Por último, a nossa aquisição foi montar a Montes, estrutura metálicas. O Eliel é um engenheiro de formação, um cara muito gente boa, me convidou para participar com ele e eu acabei aceitando o convite e hoje eu sou sócio na Montes. E é uma empresa que está em crescimento e faz grandes obras só em estrutura pesada. E a nossa próxima batalha agora é para a gente montar uma distribuidora em Diadema. Quem vai ficar no comando vai ser a Silvia, se Deus quiser. E nós estamos partindo para ter uma nova distribuidora e fábrica de perfil em breve por lá. Então, vamos por partes agora. Vamos lá. Dá um livro ou não dá? Oxe, dá mais que um livro, dá uma série da Netflix. Pois é. Então, E ainda não falei nem da música, como entrou a música. Calma, vamos devagar. Agora eu vou frear o senhor agora. O senhor falou que o senhor abriu uma loja chamada Dry Steel. Essa não existe mais. Não, a Dry Steel eu deixei para o cara. Ele tá com essa empresa até hoje. Tá com as máquinas paradas. Ele é um judeu, ele não vende para ninguém. E tá lá fechado. Mas ele não produz absolutamente nada em drywall. Só tem as máquinas. Entendi. A Montes. Qual é a área que a Montes ela atua? A Montes ela trabalha com estrutura pesada. A gente faz casas com estrutura de aço pesado, que é viga W. Tem uns projetos muito interessantes. São obras corporativas. E ele não explorava o lado de acabamentos, vamos dizer assim. Ele fazia só a parte de bases, pilares, lajes e ia embora. Falei, nós estamos perdendo dinheiro. Vem comigo. E a gente vai fazer agora, fechar a obra inteira. E aí eu mostrei alguns números para ele. Ele falou, não, você tem razão, vamos junto. E daí a gente começou a nossa brincadeira para fazer tudo. E aí consolidou tanto a empresa da Eliane Steel Center, que é tudo para construção a seco, mais a Montes, que faz a parte do aço, da estrutura pesada. O galpão continua a gente fabricando, reformando, e agora consolida aí
o triozinho das 3 empresas produzindo para que a gente vá um pouquinho mais longe. Temos mais coisas novas que tá vindo por aí, mas vamos deixar acontecer. Então tá. Então vamos lá. A Montes, ela faz galpão, aço pesado. A Eliane Steel é na área do drywall? A Eliane Steel faz tanto a parte do drywall quanto a parte do steel frame. Para quem as pessoas que estão com nós aí, a maioria trabalham com drywall, mas tem gente também do steel. Eu costumo dizer para as pessoas, para abreviar, tem uma frase que ela define bem o que é steel e o que é drywall. Porque as pessoas falam, não, mas eu consigo montar, porque eu sou montador de drywall, a gente também monta. O Eliel é testemunha disso, que ele já teve em várias situações desse tipo. Tô falando ele, tem também um outro rapaz, esse fez academia junto comigo, o Ari da Construajo, é um cara que eu devo muito a ele, porque quando nós começamos foi o Ari que veio em Suzano, que era a fábrica nossa lá, e esse cara ajudou muito. Eu acho que a gente não deve nunca esquecer das pessoas que nos ajudaram lá atrás. Então o princípio de tudo no início foi o Ari da Construajo, que abriu as portas para nós, do sistema, porque ver uma coisa e conhecer a outra. E esse cara eu devo muito a ele. Esse meu irmão, que era o irmão mais velho, se eu nascer de novo, eu não consigo pagar o que eu devo para ele. Primeiro como gratidão, segundo como parceria, terceiro como irmão e quarto como ser humano. Então, o meu irmão, ele é um cara que eu sempre vou dever para ele. Eu digo que as pessoas falavam que eu sou um cara inteligente. Eu sempre disse para eles que inteligente era meu irmão. Eu tinha estudado para chegar naquele ponto, mas o meu irmão ele não tinha escolaridade suficiente para entender. Então, eu fazia um projeto, eu mandava fazer os cálculos, e eu passava para ele, e ele não sabia ler um desenho, um projeto. A gente fala desenho, né, na nossa linguagem. Mas se eu desse qualquer projeto na mão dele, ele falava, e aí? Aonde é que eu vou? Falou, isso aqui está em tal página, é isso aqui, ó. Esse detalhe está aqui, alemão, é como se tivesse cortado o papel e você visse ela assim, para ele saber o que era uma vista em planta, corte, elevações e tal. E eu fui ensinando ele a ler projeto. Até o ponto que eu deixava com ele 5, 6 obras e ele fazia. Então, ele é um cara inteligente. Ó, o Adilan entrou aí, é parceiro demais. Esse menino eu indico ele para várias pessoas. Pensa num homem bom e justo no sistema aí. Então, assim, eu defino quando as pessoas falam qual é a diferença de drywall e steel. Então, vamos pôr as coisas no lugar. Drywall, divisões internas. Steel frame, construções inovadas. Aí é edificação para valer. Entendi. Tem parede de drywall com 10 metros? Tem. Aí a expertise da engenharia que tem que andar junto. Porque você pode ter uma parede de 10 metros, mas aí o cara vai falar, nós vamos ter um pilar com perfil X, com seção Y, mas por norma 0,55 milímetros, isso é drywall Z275. Quando você vai para o steel, aí é aço pesado, galvanizado. Isso muda totalmente o contexto, apesar de parecidos. Então tem que entender que um é só divisões internas. Nunca. A gente vê muita coisa por aí. Demais. Eu já fui convidado, né, para você chegar num lugar e você ver gente fazendo drywall com placa cimentícia por fora. A utilização não é essa. Primeiro que tem um conceito. E quando existe um sistema, é isso que muda tudo. No drywall você pode fazer qualquer coisa que passa batido. No steel a gente fala, não aceita desaforo. Uma peça não dá certo na posição da outra e começa por aí. E o cara já tem que entender um pouquinho de projeto, porque vem um book para você seguir, ou o caderno de obras, e existe toda a metodologia. Aí já vem com a parte do cálculo, já vem toda a parte de dimensionamento, né? É uma outra história. E é uma obra que sempre vai estar evoluindo e cada vez chegando materiais novos aí, com novas tecnologias, para nos ajudar nesse grande pilar
e nessa grande invenção que é o steel frame. Entendi. Deixa eu te perguntar, a Eliane Steel, ela está localizada onde? A Eliane Steel é na Avenida Anhanha Melo. Isso é aonde? É Zona Leste de São Paulo. Nós estamos a 200 metros da estação do metrô Vila União. Quem quiser conhecer, Região já da tá Vila no endereço, viu? Prudente. Pronto, Pode vir. pronto. Vai lá fazer uma visita pro seu Francisco lá e dona Eliane. E comprar É isso também, aí. não é só para visitar não, para comprar também. Isso. É. Tá, então a gente falou da Drive Steel que já tá com o seu amigo, a gente falou da Montes, falou da Da Eliane. Steel e a Super Perfil. Onde é que entra a Super Perfil? A Super Perfil é uma marca que a gente criou e nós estamos montando a fábrica em Suzano, do lado onde começou tudo que era Steel Home. Vai ser a fábrica lá. Ela vai só fabricar perfil. Só perfil, mas nós vamos ter a parte da construção que nós vamos andar junto. Então lá vai ser a fábrica de perfil com a construtora. Então vai ser perfil, super perfil, mas a Montes é a construtora. Sim. Então vai ser Montes construtora e aí a super perfil é a marca que a gente trabalha para vender a nossa marca. Tá. Onde? A Super Perfil, ela Vai Super Perfil, Vai ser na rodovia Índio Tibiriçá. ela vai distribuir para o país inteiro ou vai ficar só em São Paulo? Olha, distribuir hoje eu já vendo para o país inteiro. Hoje a gente vende para tudo quanto é lugar, porque a internet trouxe essa facilidade. Uhum. Então, você está hoje aqui, por exemplo, a Eliane Steel está na Vila Prudente, mas a gente manda material para o Ceará, a gente manda material para Rondônia, manda material para o Pará, para o Rio de Janeiro, enfim. E as obras que a gente dá ênfase hoje, eu tenho uma grande parceria com o arquiteto Issal, é um cara de renome também no mercado. Esse cara me trouxe algumas redes de loja, me trouxe também a Igreja Lagoinha, onde tem o André Valadão, é o presidente dessas igrejas, e eu faço parte hoje tanto da igreja como faço parte também do grupo de construção deles. Então a Igreja Atitude também de Alphaville, e nós estamos andando junto com todos esses parceiros nossos aí. O Issal, eu não sei se ele está na live, mas eu acho que ele deve estar também aí ocupado, mas depois eu mando o conteúdo para ele. Ele faz projeto 3D, mas os projetos dele, além de rápidos, tem uma qualidade assim fora do comum. Então, você tem uma obra grande, você precisa de um projeto muito rápido. O Issal, eu falo que é o mágico do 3D. Ele é muito bom e ele é muito técnico. Então ele cuida da parte de projetos e ele assina responsável técnico pela Eliane Steel Center. É ele que assina. O Montes, o Eliel Montes, ele assina pela Montes Construtora e o Issal, ele assina pela Eliane Steel. Perfeito. Em toda essa sua caminhada que o senhor vem contando, o senhor chegou há algum tempo a sair do Brasil ou não? O senhor sempre ficou aqui no Brasil? Olha, eu já viajei para fora, mas aquelas viagens de... Como é que eu posso dizer? Rico não é rico. Rico não viaja, né? Rico tira férias. Eu tive já nos Estados Unidos, eu já fui para alguns outros países, mas a maioria é só que a gente vai, os brasileiros, vai Orlando, vai Miami, conhece o Mickey, vem embora, vai no Paraguai, enfim, já fui na Bolívia, já estive no México e tal, então eu conheço alguns países aí, Argentina também, tenho amigos na Argentina, e tenho alguns países que eu gostaria ainda de conhecer e de morar. Eu gosto da Nova Zelândia, eu gosto da Alemanha, pelas inovações, que eu acho que a Alemanha, cara, o alemão ele fica 2 anos para projetar alguma coisa, mas a execução sai perfeita. O japonês ele é bom de criatividade em tecnologia, mas as coisas que o povo alemão faz é surpreendente. Eles são um cara muito criterioso e eles não têm pressa. O japonês, o cara tem que ser criativo e rápido, assim como a China.
são os grandes polos da parte de inovação tecnológica, mas na parte de informática, essas coisas. O alemão não, ele tem uma grande parte da construção, que é um negócio fantástico. Os Estados Unidos também avançou muito. Nós vamos chegar a um ponto não muito longe, em poucos anos, que a gente vai ter uma grande repercussão da parte tecnológica da construção. Sim. Hoje, por exemplo, nós não temos mais ninguém que tira teto. Antigamente era feito com colher de pedreiro. Hoje já existe uma máquina que faz aplicação de spray pelo prédio inteiro por fora, já vem na cor e faz projetado. Sim. Então é arenito, isso que é utilizado hoje. Então as construções são mais rápidas. Hoje já tem uma máquina que faz reboco. Ela já dá o ponto de nível embaixo, ela sobe com a massa, desce e fica perfeito. A parte da construção de metálica já existe um robô CNC. Ele recebe a peça, ele vira, ele corta, ele fura e a peça sai pronta. Já existe uma metaleira que você desenha a tesoura. Para quem não conhece de estrutura, eu vou falar, tesoura é principal, colunas é o que sobe, são os pés direitos, e as terças é o apoio das telhas, e tem as linhas de corrente, que é o que sustenta para não variar, e os contraventamentos, que é o que vai manter aí a parte da segurança para ela não ficar muito flexível. E a estrutura metálica, toda ela trabalha. Estrutura metálica, ela é um quadro elástico, ela não é um quadro rígido. Por isso que tem uma aceitação grande no mercado. Muitas pessoas fazem sem saber nem da parte técnica, que é o serralheiro. O serralheiro, ele faz aquelas obrinhas pequenas. Obras grandes, que nem você vê para essas grandes empresas aí que faz CD de distribuição, essas coisas, exige cálculo estrutural e existe toda essa mecânica. E aí a gente conta com um grupo hoje de grandes calculistas, bons engenheiros, para estar nascendo uma obra completa, uma obra como um filho. Uma vez feito, sempre será seu, independentemente do que acontecer. Então, se você fazer um trabalho bem feito, daqui 30 anos o cara pode te chamar para fazer outro, ou ele pode te indicar outro. É o caso do steel. O que nós temos hoje, a dificuldade no mercado, quando eu vou contratar uma pessoa, o Adilan é um que é testemunha do que eu falo. Eu digo, eu não quero um cara que saiba montar steel. Eu quero um cara que ele saiba tratar patologia. O Renato Santana montou muitas obras para mim, mas sempre a nossa briga é essa. Renato, a gente não quer montador. A gente quer um cara que saiba tratar patologias. Porque todas essas casas que foi construída sem uma metodologia correta, não tinha pessoas que soubessem fazer isso. Eu fui atender várias pessoas e chegar lá e falar, parceiro, eu não sei como começou. Eu não vim para pôr defeito. Eu vim para achar uma solução. A solução aqui é essa. Teve caso de eu falar, olha, é melhor você esquecer o que você tem aqui e começar do novo. Que você vai gastar menos. Então são as grandes decepções. Por isso o sistema ainda não decolou como deveria. Mas eu te garanto, o steel frame é algo inovador e veio para ficar. Esse veio para ficar. Entendi. Com certeza. Entendi. Mas quando eu fiz a pergunta pro senhor em relação à viagem, eu relacionei se o senhor tinha saído do país a trabalho. Mas o senhor falou não, que... o trabalho não. Só foi turistar, né? Sim. É viagem rápida, né? Só para conhecer. Outra coisa, como o senhor vai trabalhar com perfil, né? No caso, você já tem a fábrica de perfil, e hoje em dia a gente briga muito sobre material normatizado, essas coisas. O senhor acha que nessa nova atualização da norma do drywall que está para sair, o senhor acha que eles vão baixar a espessura do aço ou não? Eu digo para você que não. O que eu aconselho às pessoas é o seguinte: por que existe o material hoje no mercado fora de norma? Existe ainda as pessoas que elas estão atrás só de preço, mas ela não entende da parte de responsabilidade. O que é utilizado sem norma, você vai fazer, vamos dizer assim, você tem essas obrinhas de vila, eu não faço, por exemplo, reforma de apartamento.
Eu não pego casinha para fazer, não pego. Eu escolhi um público para me atender, não me levem a mal, os montadores, mas assim, você fazer uma reforma hoje de um apartamento com a pessoa morando dentro é um sacrifício muito grande, tanto para quem está trabalhando como para quem está morando. Então, eu aconselho: se você for fazer um trabalho no apartamento, fala para a pessoa, muda primeiro, fica 30 dias fora, eu reformo e você volta. Eu peguei na minha vida. Eu perdi dinheiro, o cara é meu cliente até hoje, constrói comigo, porque ele sabe da minha idoneidade, sabe do meu trabalho, sabe do meu capricho, mas foi tão sacrificante para mim e para ele que eu falei: Belo, vamos fazer o seguinte, nunca mais inventa de fazer uma reforma você morando dentro, era final de ano, e aí hoje o que acontece, tem muita pessoa que ela quer fazer esse serviço, e aí ela quer preço, então na vila, você pode usar um material fora de norma, não é correto. Mas o gesseiro de vila, ele vai fazer. Por quê? São pequenos vãos, pequenas obras, o cara ganha pouco, ganha mal, o cliente não fica satisfeito, porque uma coisa anda junto com a outra. Quando você vende um produto de qualidade, você tem um preço para aquilo. Quando você tem um preço que vai cobrir aquele material, o seu profissional, ele é qualificado. Com um profissional qualificado, ele traz qualidade. Quando ele traz qualidade, o seu cliente tem satisfação. Quando você vende satisfação, aí não tem preço. Porque quem vê qualidade não vê preço. Quando você vai trabalhar para uma empresa, para uma incorporadora, você nunca deve usar fora de norma. Porque eles têm uma garantia. E a garantia de obra tem 2 tipos de garantia. O cara vai dar garantia do prédio conforme Código Civil ou Código do Consumidor, é 5 anos. Mas um prédio, uma torre, o responsável por ele, a construtora, uma vez edificou ele, enquanto esse prédio existir, essa obra ele é responsável por ela e responde. Civil e criminal por tudo que acontecer. Vamos dar um bom exemplo? Você imagina que a gente tivesse que fazer um prédio hoje na Avenida Paulista e numa determinada, vamos citar uma obra que é fácil do pessoal conhecer. Se a gente fosse fazer ali onde hoje é o MASP, fosse fazer uma torre de apartamento, ali o cara iria fazer uma obra onde ele iria servir todo o tráfego ali, todos os grandes eventos seriam ali, e o cara, quando vai construir, ele tem que pensar o que tem, como vai ser e quais são os impactos em volta dele. Então, quando você vai construir, você pode construir um em frente ao outro e ter situações diferentes. Você imagina que você tem um prédio onde você tem uma sacada para uma grande avenida que tem grandes movimentações culturais, tipo um carnaval. Quantas mil pessoas dá na rua num carnaval? Agora, imagina você, todo mundo naquele dia do bloco passar, vai todo mundo que está nos apartamentos, que é o que aconteceu naquele caso da praia. Vamos dizer que vem todo mundo para a sacada. Vem todo mundo para um lado só, toda a carga está ali, e esse lado está vulnerável. As pessoas tudo pulando. Então o risco está aí. É como ele foi construído. A construção, ele tem que obedecer um padrão, mas exige a vivência do construtor. Por isso que a gente, quando vai construir, eu falo pro cara, não mete o pau pela mão. Primeira coisa que você tem que saber é começar ele do zero, que é um filho gerado. Então tem um tempo de maturidade para isso. Tudo tem um tempo de maturação. Então se você seguir todos os passos de uma obra, você nunca vai ter problema. Mas se você pular a etapa, você vai ter problema. Dá certo, por exemplo, no drywall, o cara vai passar massa corrida e depois dar gesso em cima, não vai pegar. Entende? Então numa construção é a mesma coisa.
Quando você for construir para uma pessoa que ele não tiver projeto, eu prefiro não pegar a obra. Se você não quis pagar por um projeto, você não tem conhecimento de causa. E quando você faz um projeto, o cara vai chegar e falar para você, não, mas isso aqui eu tinha falado para você. Bicho, eu atendo muita gente, como é que eu vou lembrar? Eu falo, não, mas a porta eu falei para você que era a porta de 90 e abria para a esquerda. Escuta, mas nós não tem projeto, como é que eu ia saber que a porta era para a esquerda e que a porta tinha 90? Você não conheço, não tratamos disso. Então, para ser correto, pegue um projeto. Com o projeto você tem o cálculo estrutural, aí você vai seguir passo a passo. E se é para ser uma obra corporativa, faça sobre norma. Se for para ser uma obrinha pequena, Dona Maria, não tenho nada contra, o cara quer usar lá o material dele, ele faz do jeito dele. Ele não está executando o sistema. Quando você vai fazer um sistema, você vai seguir ele passo a passo. Você não fez, está totalmente fora. Não adianta nada você usar um perfil normatizado, mas não tem um projeto. O que adiantou? Entende? É como você ter a aplicação da pena, mas você não tem um código de lei para aplicar. Como é que você vai aplicar a pena? Então, uma coisa tem que ser seguido passo a passo. E a parte do estilo tem muito improviso também. Eu já vi muito improviso de obra. Mas a melhor coisa tem que ter projeto. Esse é o grande segredo para dar certo. Entendi. E a criação do projeto, o cara que mentaliza, pode vir o que for. Tem hoje aí, o arquiteto que trabalha comigo, ele usa um processo de inteligência artificial. É muito bom, mas a criação ainda continua do cara. Sim. A diferença do arquiteto e o engenheiro é bem simples. Eu faço uma metáfora com eles. Eu falo, olha, o arquiteto é o cara que desenhou o céu. O engenheiro entrou para quê? Para falar, olha, para sustentar as nuvens precisa disso e disso. Tudo que é quadrado, normalmente é o engenheiro que faz. O engenheiro gosta de usar o esquadro, linhas retas, gosta de coisa prática, figura e rápida. O arquiteto não, ele quer mostrar diferencial, valorizar aquele projeto, e aí é onde tem os balanços, vigas invertidas, enfim. E veio a modernização. Então, eu respeito os dois lados. O arquiteto que cria, porque pensa bem a dificuldade que tem, é que a gente não para pensar nessas coisas. Quando a gente vê um cara mostrar que fez um drywall, Fuscão, eu vou citar o nome do Fuscão, que é um cara que eu admiro demais o trabalho dele também, o Renato, eles têm umas obras muito boas. E eles fazem uns negócios em drywall assim que você fala, não, isso não é obra, isso é coisa de cinema. Mas, bicho, o cara, imagina o arquiteto quanto teve de trabalho e tempo para pensar, para entender o que o Harley queria na sala. Eu já fiz casas, pra você ter uma ideia, onde a sala era um aquário junto com a parede. Você sabe qual era o hobby do cara? Criar tubarão em cativeiro. Pois é. Agora, você imagina você projetar um aquário desse numa sala e numa parede e não ter interferência na obra. Entende? Então, eu admiro esses grandes pensadores. Eu digo que o arquiteto é um grande pensador. Assim como o compositor de uma música cria uma obra, o arquiteto é o cara que ele tem que pensar pelo cliente e sonha o que o cara está sonhando e ele vai idealizar para passar para o papel. Então o arquiteto ele pensa exatamente o que o dono da obra pensou. Esse cara, quantas horas ele não passa dedicando aquele projeto? Aí a gente entra e não valoriza o trabalho do cara. Quando você foi contratado para entregar um projeto, faça na íntegra, porque isso é respeito com o profissional técnico que chegou antes de você. E todas as partes de obra elas são importantes. Não adianta nada o cara que trabalha com estilo, ele faz uma parede boa, ele apresentou um bom trabalho, mas o acabador foi lá fazer as juntas, meu amigo, sua vida está na mão desse cara, do acabador. Se ele não fazer direito o trabalho dele,
Vamos dizer que o cara fez um bom trabalho, mas ele não tem uma qualidade de você chegar e falar, nossa, ficou perfeito. Porque uma coisa é certa, Harley, ninguém precisa ser expert em absolutamente nada para saber o que é perfeito, ou o que é bonito, bom e agradável, assim como as coisas que Deus fez. Então você pode não saber fazer um carro, mas você olha no carro, você olha no contexto, você olha nos vídeos e fala, ficou top. Gostei, não gostei desse projeto, mas o carro é top. O acabamento você aprova. Então você não precisa entender do que é correto para saber se está bem feito ou não. Então nossos acabadores, esses caras merecem também a nossa admiração e o nosso respeito. Os meninos que montam drywall, que dão um curso de drywall, assim como o meu amigo Eliel, eu acho importante, eu acho que deveria ser mais divulgado, as lojas deveriam dar mais cursos. O que eu estou pretendendo fazer daqui mais um tempinho, nós vamos ter, se Deus quiser, em Suzano, eu busquei algumas parcerias, nós estamos em negociações ainda, mas o meu grande sonho é fazer com que as pessoas, naquilo que eu aprendi, sobrevivi, criei meus filhos e dei bons entendimentos para eles, e hoje são empreendedores, eu quero tirar um pouco da desigualdade do nosso país, pegar esse cara, que se ele... Porque eu já tive na rua, e o morador de rua é uma opção. Quem mora na rua, a grande preocupação do cara, prestem atenção se vocês um dia estiverem na rua, o morador de rua dorme com a mão na cabeça. A grande preocupação do morador de rua é ser chutado a cabeça. Uma botina daquela biqueira de aço, você perfura o crânio desse cara. Então o cara que mora na rua, ele tem a opção de sair. Se a gente pegar nos cursos e você tirar um cara desse e der o curso para ele, eu quero fazer uma escola profissionalizante para pôr os cursos de drywall. Eu não sei se o Fábio Din está nos copiando, mas eu tive essa conversa com o Fábio Din. Eu tive essa conversa com o pastor Wagner, que preside a Boas Novas da Vila Adelina, para a gente montar um instituto, e vou conversar com o Eliel, que é da Academia do Montador, que eu vou trazer o Eliel para ministrar os cursos para nós de drywall, vou trazer o Ari para fazer a parte do steel, mas a gente vai oferecer, em cada curso nosso, nós vamos ter vagas para ressocializar pessoas que tiver bom comportamento, porque ninguém é perfeito, porque eu tenho um monte de defeito. E se eu quiser mudar, Deus me transforma. Então eu acredito na mudança das pessoas. Para tirar aquele cara que está na rua, se ele tiver uma oportunidade, não adianta só dar uma oportunidade para ele ter uma casa, ele tem que manter a casa. Não adianta dar uma família para ele, ele tem que manter a família. E o que ele precisa investir é muito pouco. É uma furadeira, é uma parafusadeira, e ele começa a trabalhar. Mas desde que ele tenha também um certificado de qualidade. Então eu estou buscando uma parceria com o Senai de Suzano e com o Sebrae, para que quando a gente tenha o certificado de drywall ou de montador de steel, não vai ser aquele cursinho de 3 dias. Nós queremos que a pessoa entenda de toda a metodologia, como vai ser, e ele estudar, ter aquele tempo, e quando ele sair, ele pode chegar numa tenda, numa MRV, na Gafisa, na Cirela, chegar nos caras e falar, olha, eu fiz a academia lá no Instituto Steel e tenho a minha certificação validada pelo SESI ou pelo Sebrae. Então essas entidades de classe, ela ajuda muito você ter um certificado homologado. É isso que a gente vai buscar. Esse é o próximo passo, e eu estou conversando com várias empresas do segmento, porque se a gente quer que o steel venha decolar, se a gente quer que o steel venha ser uma inovação e ser duradouro, nós temos que dar capacidade para novas pessoas que estão chegando e não esquecer daqueles que foram excluídos, cara. Porque, pensa bem, o filho do pedreiro não vai ser pedreiro, Harley. O filho do gesseiro não vai ser gesseiro. O filho do montador de steel, ele não vai ser montador de steel. Isso é verdade. Sem ironia, o Roberto Justo ter vindo para o steel, muita gente falou que
Cada um tem uma opinião. Minha opinião é bom ele venha para o Steel. Ele é uma pessoa que tem visibilidade, ele é uma pessoa que ele está na camada da sociedade de respeito, e ele é uma pessoa que inspira confiança e inovador. Então, foi bom que ele tenha vindo para o sistema. Quanto mais pessoas no sistema e formando mais pessoas com qualidade, nós vamos ter mais obras com qualidade. Gente, não se preocupe com concorrentes, sabe? Eu vejo dessa maneira, a gente não pode pensar em termos de concorrência. Nós temos que pensar que o setor, para crescer, ele tem que oferecer oportunidade. Se ele oferece oportunidade, vai vir novas pessoas, novas mentalidades e novas tecnologias, que alguém está querendo investir porque está decolando. É fato, sabe? Então é nisso que eu aposto. Eu acho que a grande mola mestra do mundo daqui para frente é o steel frame. E uma coisa eu te falo, se você pegar dos anos 2000 para cá, uma pessoa que todo mundo vai dar a mão à palmatória é o Everett e a Carol da Steel Home. Eles têm muita relevância no steel. Não é porque são meus filhos, não. Mas eles têm. Porque ele fez o setor andar. Teve muitos erros? Teve. Errar, todo mundo erra. Mas ele só errou porque ele estava tentando acertar. Assim como eu também errei. Eu errei porque eu estava querendo acertar. Então, nós temos que trazer novas pessoas, nós temos que trazer novas tecnologias, mas nós temos que olhar no retrovisorzinho sempre. A vida é um para-brisa, né? Mas de vez em quando você tem que dar uma olhadinha no retrovisor. De onde provém, de onde vem. E a classe do drywall é o cara que é da classe mais sofrida, cara. Porque é aquele cara que é pequeno, ele não tem uma estrutura suficiente, mas ele cria a família dele com aquilo ali. Mas a gente pode fazer isso melhor. E eu admiro cada cara que empreende, que monta uma lojinha, que ele toca serviço. E cada vez que um atende bem, não é só ele que ganhou. Quando eu vou e faço a sala do Harley, vou lá, faço uma sala bonita, eu ponho na internet ali, estou fazendo aqueles pôster bacana, outra pessoa vai se interessar. Pode ser que não venha até mim pela região. Mas, poxa vida, quantos irmãos vão ser beneficiados com isso? Né? Uhum. Quantas crianças estão sendo educadas com isso? Porque eu acho que as profissões, elas deveriam ser igual nos Estados Unidos. Se tu tem vocação para música, o Estado investe em você. Se você tem vocação para engenharia, o Estado vai investir em você. Infelizmente aqui você tem que fazer tudo sozinho. Você vai ter que se descobrir, sabe? E o que acontece hoje no nosso setor é como se você fala pro cara, você tá livre, você tira ele da cadeia. Mas como? Ele tá livre, aí ele não tem mais família, que ele perdeu a família, aí ele não consegue emprego porque ele fica marginalizado, é um ex-presidiário, ninguém já confia nele. Então tudo para ele é dificultoso. Então que liberdade é essa? Uma liberdade, entre aspas. Ele só tá livre do peso do cárcere, mais nada. A pena maior ele vai pagar não é quando ele está preso, é quando ele sai para a rua. É quando alguém te olha diferente. Eu lembro quando eu estava engraxando o sapato e você chegava numa pessoa para engraxar o sapato. E você olhava na cara da pessoa e falava, meu Deus, tomara que ele tenha um dinheirinho a mais quando eu terminar. E o cara gostar do seu serviço, ele te dá uma caixinha. Então todos que empreendem, não importa o que o cara tá. Eu sou um cara que eu nunca podo o sonho das pessoas. Se eu sei que você está fazendo alguma coisa, eu falo, velho, você tem que pensar em tudo. Hoje, quando eu vou vender uma casa, eu tive hoje atendendo um cliente, um amigo, aí ele, não, nós vamos fechar a casa e tal, eu quero isso, eu gostei de tal planta que você postou, assim, eu falei, não, peraí, você pode ter gostado daquela obra, eu não faço casa. Quando você faz casa, é aquele cara que ele faz 10 casas, são todas iguais. Você quer morar numa casa tudo igual, você compra uma casa. Eu crio o produto. Meu arquiteto vai perder meia hora ou um dia com você e vai ouvir. A gente vai fazer uma reunião de briefing para saber o que você quer. E para você construir para uma pessoa, eu vou procurar entender melhor a sua vida, a sua história, o que você gosta de fazer nas suas horas livres,
Qual é o seu hobby? O que você gostaria de ter em casa? Por exemplo, tem cara que gosta de música. Então a gente vai fazer algo que traga uma harmonia legal para aquela casa. Mas a mulher, ela gosta de plantas. Nós temos que criar um jardim para ela, para que fique isso. Não, o cara gosta de correr de bicicleta. Então nós temos que ter alguma parte para ter uma bike. Não, ele gosta de skate. Enfim, pensar num projeto que atenda o marido, que atenda a mulher. Tem cara hoje que ele trabalha de casa. Então tem que ser uma casa que vai atender o trabalho e que vai atender o lazer do cara. Aí você constrói legal. Então hoje acabou aquele conceito de você falar assim, não, eu tenho esse projeto pronto. O projeto pronto só serve para aquele cara que você projetou. Quando você compra uma casa pronta, você vai se adaptar ao que ela existe. Quando você contrata um projeto, você sonha a casa que você quer ter. E qual é a diferença quando você constrói para vender? Eu falo para o Eliel, nós temos que pensar, se você fosse comprar um carro completo e um básico, e os dois tivesse o mesmo preço, qual você compraria? O completo, certo? Sim. Um imóvel, se você vai construir hoje, por exemplo, na Fazenda da Grama, eu tenho que pegar e saber a casa para ser quanto e o que ela oferece naquele espaço ali, com o mesmo preço das que tem em volta. Então, sei lá, a casa de fulano que está vendendo é 17 milhões, mas ela não tem uma piscina aquecida, por exemplo. Então você tem que ter uma casa no mesmo valor, mas que ofereça isso. Então é criar um diferencial para que você tenha um produto mais acessível. Senão o que vai acontecer? Você vai usar aqueles caras que vendem projeto pronto pela internet. Eu não tenho nada contra o cara que vende o projeto. Mas a pessoa que vai comprar um projeto pronto, ele não tem ideias de pensar o que ele gostaria de ter numa casa. E o projeto pronto é o preço de um projeto que o ISAL vai fazer com tudo aquilo que você quer e que tenha funcionalidade numa casa. A grande preocupação hoje de todo mundo é energia. Se nós estamos num país, num mundo que a gente quer acabar com o desperdício, que a gente quer lutar por meio ambiente, porque não vai ficar para os nossos filhos. Quem vai usufruir essa melhoria do meio ambiente é meus netos, teus bisnetos. Esses caras vão usar se a gente usar bem. Se a gente usar bem o nosso planeta e a gente contribuir com ele, nossos netos e bisnetos vão usufruir legal. Vão usufruir bem. Com certeza. Porque nós pegamos aí uma herança lá de trás que nós estamos muito atrasados. E é o que eu falo para as pessoas. Quando você vai vender estilo, não adianta fazer casa de baixa renda. Porque o cara de baixa renda, ele não tem a visão que a gente tem. A visão do cara que quer construir estilo, ele vai pensar primeiro. Uma empresa para construir estilo, ela constrói mais rápido. É uma obra sustentável, não vai ter desperdício, não vai sujar tanto o meio ambiente como as outras construções. Sim. Com isso, você reduz tempo, você não polui o meio ambiente e você pensa em tecnologias novas. E aí vem a energia solar. É uma das coisas que está andando junto no nosso setor. Quando a gente tiver uma força política, falou, olha, quem criar fontes renováveis, não importa, eu não estou falando só da energia, mas na construção, quem vier com produto novo que revolucione, deveria ter incentivo. O cara que vem com um tipo de carro diferente, que ele não vai ter grandes aceitações no mercado pelo que ele está trazendo, pela diversidade, mas pela concorrência. Eu acho que a gente tinha que dar chance para esse cara mostrar. As feiras, por exemplo, a FEICOM traz muita novidade. Então eu vejo assim, se cada vez tivesse mais pessoas vendendo ideias, seria bom para o setor. Se vier mais ideias novas aí, só que a gente só acredita num carro quando ele está muito tempo na praça. Isso é cultura nossa. Por isso que o estilo ainda não pegou para valer.
Mas nós vamos chegar em breve. Tá, vamos sim. Deixa eu lhe perguntar uma coisa Pergunta. a respeito do Instituto Steel. O nome vai ser esse mesmo? Instituto Steel? Eu estava querendo pôr Instituto Steel porque Steel é de aço, né? Aço leve. Instituto Steel porque não vai ser de uma marca. Não vai ser da Steel Home, não vai ser da Auge, não vai ser da Multiperfil. Eu respeito todos os fabricantes. E eu quero ser amigo de todos eles e falar, escuta, vamos formar profissionais para divulgar o nosso produto no mercado. Você, pela sua idade, você já aprendeu a dirigir num golzinho para frente, né? Aprendi a dirigir numa Kombi. Kombi? Não, mas aí quando você foi tirar a carta? Quando você foi tirar a carta, já era o golzinho. Isso, eu tirei no Gol. Pois é. Naquela época, se você fosse comprar um carro, que carro você compraria? Ah, naquela época? O Gol. O Gol. Entende? Então, assim, se você formou um cara no Steel, a próxima casa dele será em quê? Em Steel. Steel? Por que o carro, a marca é no volante? Tu tem ideia disso? Não. Para você decorar a marca. Você olha e você lembra da marca, do que você tem. Você quer fazer um teste? Ema. Que cor é a clara do ovo? Amarela. Não. É branca. A clara do ovo é É branca. branca. Você entendeu? Memoriza o negócio. Então é sempre assim. Quando você tem a marca estampada, você está forçando aquela marca. Então, assim, o Instituto Steel, nós vamos pôr formando profissões para o futuro. Ou uma escola de futuro, sei lá, a gente vai pensar em alguma coisa nesse sentido, nós estamos com o pessoal do marketing pensando nisso, e essa escola é para sair ou Suzano ou Santo André. Mas vai ter parceria com todas as empresas do setor. Eu vou procurar, inclusive, o Roberto Justus, para ele vir com a gente nesse projeto. Porque eu não tenho distinção nenhuma dele, a passagem dele pela Steel Home, cada um dos profissionais que tiveram lá sabe da capacidade de cada um, mas eu queria que todos que estivessem na cadeia participassem, para não falar assim, não, é da empresa X ou da empresa Y. Tá. Aqueles que quiserem vir com a gente, será bem-vindo. Se eu lhe perguntar uma coisa. No caso, esse instituto, ele vai ser mais voltado para a recuperação, no caso, a ressocialização, ou pessoas fora, no caso assim, vão poder fazer curso lá também? Não, a diferença é que hoje, por exemplo, se você procurar quantas pessoas hoje tem que fazem projeto e cálculo estrutural de steel, não tem. Quantos arquitetos têm formação no steel? Poucos. Então a gente vai ter o curso para o cara que é iniciante, mas a gente vai ter uma grade com uma ênfase em steel. A gente vai procurar uma universidade, nós estamos negociando ainda, não posso falar qual é a entidade que vai ficar, mas essa pessoa vai ter uma formação e ela vai ter um aprendizado dentro do steel, que é o último ano da faculdade dela de engenharia ou urbanismo, ou arquitetura e urbanismo, vai ser com ênfase em steel. Por isso que a gente quer fazer isso. Tá, mas... Esse é o diferencial. Tá, mas... Só que eu não vou deixar só esses cursos. Nós vamos ter outros cursos. Não, sim, nós temos um grande apelo. Nós temos um grande apelo de formação de mulheres para o setor. Tem um grande apelo no mercado para mulheres. Então a gente vai formar os novos mestres de obra, tocam obra como ninguém. Tudo que o engenheiro mandar fazer, eles sabem do que se trata. Quando chega numa casa de estilo, não tem um mestre de obra que tenha conhecimento. Sim. Se você pegar um encarregado de obra, não tem um encarregado que tenha conhecimento de estilo. Isso eu estou falando da obra civil. Esse cara, a gente tem que atingir ele para que ele tenha esse conhecimento, para que ele possa abrir mais leque. Entendi. Essa vai ser a grande diferença do Instituto. Perfeito. Mas não vai ser só para recuperação. Não. Nós vamos ter, por exemplo, são salas de aula que vai caber 40 pessoas ou 30 pessoas, e nós vamos fazer, sei lá, 10% vai ser para esses irmãos aí. Nós vamos ter parceria com várias igrejas. A gente não quer religião junta.
Não, Para sim, mim, sim. pouco importa. Se o cara for dar um banda, se ele for católico, se ele for evangélico, a denominação dele para nós não importa. Importa que a gente está ajudando um cara que quer crescer. É isso que a gente vai fazer. É trazer essas pessoas para ter uma formação, e essa é uma parte social que existe na lei uma fórmula que você pode 3% do que a sua empresa produzir. Isso já é lei, não é de agora não. É que nós não somos informados ou não buscamos a informação. Que você pode deduzir no seu imposto de renda do próximo ano tudo que você investiu em ações sociais. Isso faz com Entendi. que diminui, isso faz com que diminui a desigualdade social do país. Quando o país tiver menos desigualdade, tem mais maneiras de investimento e mais investimento vem para esse país, porque tem um povo conhecedor. Povo sem instrução, só quem vai ganhar é só o governo, Entendi. que é a base superior. Tá. Agora vamos falar um pouquinho da sua vida artística. O que acontece? A gente já tá chegando quase na hora que o senhor vai aparecer cantando. A gente não pode perder. Vamos falar um pouquinho da sua vida artística. Como é que Vamos foi lá. essa questão? O senhor é cantor? Como é que era? Não, minha vida inteira foi trabalho. E eu, com 28 anos, eu tive um princípio de infarto. Eu fui no médico, ele falou, escuta, o que você gosta de fazer? Falei, eu gosto de trabalhar. O senhor pratica algum exercício? Não. O senhor joga bola? Não. O senhor gosta de jogar? Não. O senhor fuma? Não. O senhor bebe? Não. Então para que você quer viver? Não faz nada? Falou, ó, tem duas alternativas. Ou você escolhe viver ou você escolhe morrer. Ou você vai arrumar alguma coisa como hobby, porque você tem que se desligar de tudo. Eu cheguei a usar 3 celulares e um Nextel. Porque na época o Nextel... tô te falando. Eu ia, por exemplo, de viagem, se ligasse o celular, acabava a viagem. Entendeu? Então, assim, esse médico falou, olha, o que você precisa fazer é desligar de tudo. Você pode fazer de tudo um pouco. Mas se você não tiver um tempo para você, não vai adiantar nada. Você vai trabalhar a vida inteira para ganhar dinheiro e o que você ganhar no fim da sua vida não dá para você pagar saúde. Aí eu fumava, parei de fumar, e aí a minha irmã viu que eu tava meio em deprê já, sabe? E nada pra mim tava bom. Ela falou, vamos num videokê que tem lá na... Não sei se era Liberdade ou Paulista, minha irmã caçula, a Rose. E aí eu fui, cara. Eu vi aquilo lá e tinha um cunhado dela. O cara canta demais, cara. É Marcos alguma coisa, ele participou do Raul Gil, foi em muitos lugares. E quando eu fui lá que eu vi aquilo... Falei, é isso que eu quero pra mim. Aí eu comprei um videokê. A minha família, no final de semana, vinha todo mundo pra minha casa. Eu gostei tanto da brincadeira, falei, bom, agora é o seguinte. E aí eu comecei a ouvir música e aí me deu uns estalinhos e eu comecei a compor, do nada. Fiz versões, eu fiz uma versão Love Away, que é uma versão minha, em português. E a maioria dos compositores pega uma versão porque é mais fácil de você trabalhar. Você trabalha muito em cima da fonética e aí vai sair uma música que já tem a melodia pronta. Então eu tenho várias composições, eu tenho com alguns artistas aí já de nome. E para mim é um negócio que eu posso fazer qualquer coisa, mas a música é a única coisa que me tira fora de órbita. É a única coisa que me tira do chão, a música. E Deus me deu esse dom. Eu estou compondo, fiz um louvor agora esses dias e eu vou passar para uma igreja que eu devo muito a essa igreja também. E os direitos autorais que eu ganhar das músicas gospel, ele vai ficar revertido para ajudar a entidades carentes. Eu não preciso de um centavo desse dinheiro, porque se Deus me deu esse dom e a missão de servir, é com ele que eu quero ajudar. Nossa, legal. E aí eu fui revelação do sertanejo em 2012 em Barretos. Então eu fui participar do Bar Brahma, isso me trouxe muito visibilidade e eu fui convidado para participar agora do Ratinho, vai ter esse programa que vai ao ar hoje às 22h30. Eu fui mais pela satisfação de conhecer ele pessoalmente, conhecer todos os bastidores. Já tive em vários programas também, já tive na Record, já tive no SBT, já tive na Band, e enfim. E eu tenho mais ou menos umas 100 composições
Você me dá um tema e eu trabalho. Eu fiz uma música a pedido de um cara que era para fazer o filme O Filho do Brasil, e eu tenho os trabalhos na internet. Quem quiser entrar lá no YouTube e colocar Milton Reis, tipo assim, de boa. Tem a Roberta Ricomini, que é minha parceira de longas datas na composição. Eu tenho o Jorge Barcelos, que é um locutor de rádio, que é do Espírito Santo, mas é ex-Jovem Pan, ex-Rede Globo. Esse cara devo muito a ele. Tive em vários programas em São Paulo, festival espalhados por aí. Tem o Rick Borges, que é um produtor, é um cara que tem um projeto interessante agora para ser lançado aí pro lado do interior. Tem o Serginho Viola, que é um grande parceiro também de rodeio. Tive em vários rodeios com o Serginho Viola. E o Juliano César, afinado Juliano César, tinha um programa também em Barretos, também cheguei a participar. Terra da Padroeira, Amigos do Teodoro. Tem vários caras que eu conheço aí da mídia. E sempre que alguém me convidar, eu vou com o maior prazer do mundo, cara. Porque a música, para mim, é um negócio assim, fora de sério. Tirando o Antony Francisco, que significa sublime e valioso, a coisa mais que me tira de órbita, primeiro é meu filho e depois a música. Isso me completa e me faz um ser humano completo e feliz, que é o que eu vivo hoje. E você vai cantar pra gente? Podemos cantar também, por que não? Tem várias músicas minha na internet para quem quiser. Porque aqui eu tô sem violão, tô sem nada. Eu tô no meu quartinho aqui, tô na Eliane Steel. Mas vocês podem curtir, tipo assim, de boa no YouTube, lá Milton Reis. Tem também Milton e Leon, que é uma dupla que eu tenho, que é um outro projeto. Quem quiser acessar lá, tem uma música agora que vai participar hoje no programa do Ratinho. A música, o título da música, ela é sugestiva, tá? Então, por onde eu fui, era tudo do jeito que as pessoas queriam. Aí eu fiz uma música que eu só quero se for desse jeito. Então, o título da música é Desse Jeito, mas ela dá um duplo sentido. Eu já peguei. Você viu, né? Entendi. E tá vindo mais coisas novas por aí. Eu vou ver se eu produzo até o final do ano. Nós vamos ter um CD gospel. Agora é tudo em plataformas. E todos os direitos autorais que tiver desse trabalho meu, ele vai para a entidade do projeto Lagoinha de Santos para ajudar a grande comunidade de lá. Então, eu já conversei com o pastor Daniel, é um homem de Deus abençoado, tem umas ideias fantásticas, e ele vai vir também com a gente para o projeto, e nós vamos fazer de tudo para que a gente consiga ajudar sempre mais pessoas. Nossa grande missão, voltando ao início, é servir. O ser humano que não vive para servir também não serve para viver. Essa é forte. É desse jeito. É forte e verdadeira. É desse jeito, amigo. É forte e verdadeira, realmente. Tem que ser aí. Quando o senhor for lançar o CD gospel do seu, que vai ser, no caso, assim, plataforma, por favor, nos comunique pra gente divulgar aqui, viu? Será um prazer. Será um prazer. Pra gente divulgar aqui. O que acontece? Eu não vou tomar mais muito tempo do senhor. A gente já tá chegando às 10 horas. A gente quer assistir o Ratinho para ver o senhor cantando. Vamos que vamos. Convido a todos aí que participou da live. Muito obrigado também. Assistam aí. Vamos se divertir um pouquinho. Nem só de trabalho vive o homem, mas sim de todas as boas ações que são praticadas. Isso, e o nosso trabalho é uma boa ação. Mas calma aí que não acabou ainda não. Uhum. Não acabou ainda não. O senhor tá muito Vamos lá. apressado. Ó, todo final de live eu faço um bate-bola com meus convidados. Quem tá aqui já sabe, tem uns companheiros aqui que já não são assíduos, já sabe como é que é. Eu falo e o que vem na cabeça do senhor só fala. Fechou? Tá bom, é que não tem segredo. Se sei, eu digo que sei. Se não sei, eu digo que não sei. E pronto. Vamos lá. Diga aí. Um sonho. O melhor sonho que tem é viver a realidade. Um lugar. Eu falo Jurumirim. É uma represa que tem em São Paulo. Tem um condomínio maravilhoso que o meu sonho é ter uma casa lá, nesse lugar. Em nome de Jesus, vai conquistar. Eu profetizo, aceito e recebo. Amém. Uma pessoa.
Antony Francisco. Ó. Um amigo. Valdemir Borim. Quem é esse? Valdemir Borim, esse cara, ele é o meu guru. Pode existir duas pessoas no mundo que têm a mesma qualidade e que têm o mesmo senso de justiça, mas melhor que ele, não. Preciso conhecer, viu? Em qualquer lugar, qualquer construtora desse país que você falar em Valdemir Borim, todo mundo sabe quem é. Valdemir Borim. Guarda esse nome aí. Uma palavra. Uma palavra para definir. Fé. Dinheiro. Consequência. Família. Família é a base de todo e qualquer ser humano. O medo. De ficar rico. É o único medo que eu sempre tive. Sabe por que as pessoas falam? Não, porque a pessoa fala, se não der certo, fala, amigo, o único risco que você corre é ficar rico. Você não tem nada, o que você vai perder? Então, o medo para mim, eu acho que ele não existe. O medo está nas pessoas, a gente não deve ter medo de nada. Quando você tem Deus, você não tem medo. Essa palavra existe 366 vezes na Bíblia. Não temas. 366. Se você lembrar disso, todo dia que você for dar um novo passo, não tenha medo. Foi Deus que disse isso. Perfeito. O que é a vida? A vida é só um sopro. Uma palavra que te define. Vitorioso. Cara, isso é verdade. Pelo pouco que o senhor me contou aqui, pelo que o senhor passou, realmente, viu? Fora livramentos que eu já tive, a Carol lembra de tanto livramento que eu tive, eu tenho muito ligação com eles. O meu coração eu acho que bate no mesmo ritmo que bate o dos meus filhos. Se um dos meus filhos não estiver bem, eu sinto. E aquilo começa a me apertar, então é uma ligação muito forte. Mas vai lá. Qual o seu objetivo de vida? O objetivo é viver para servir. Viver para servir. Um conselho para quem quer começar algo. Faça certo, que nunca vai dar errado. Mas lembre-se, o errado nunca vai dar certo. Agora, a pergunta-chave do nosso podcast, a última. Eu faço essas perguntas eu sempre faço para todos os nossos convidados. A Maria dos Santos, ela participou semana passada, se não me engano, foi retrasada. Foi antes do Mini da Austrália, antes do Diego. Ela sabe, ela tá aqui, ela falou que a melhor parte do podcast é essa. Sr. Francisco, o senhor tem a oportunidade de mandar uma mensagem para todas as pessoas do planeta Terra. Quase 8 bilhões de pessoas traduzidas em todos os idiomas. O algoritmo da vida vai se encarregar de entregar essa mensagem para cada pessoa. Que mensagem seria essa? Eu digo a todos, pense na vida como se hoje fosse o último dia. Que você ame as pessoas como se não houvesse amanhã. Não tenha vergonha de dizer para alguém, eu te amo. Também não tenha vergonha de dizer, eu errei, me perdoe, me desculpe, porque você não sabe se você tem uma segunda oportunidade para se retratar, ou para se apresentar, ou simplesmente para defender a sua tese. Então, sempre faça as coisas primeiro. Pense, reflita e depois diga. Viva sem medo de errar, sem medo para falar e
nova geração que vem aí que siga os melhores exemplos. E tudo que a gente tem hoje de feito já foi um sonho de alguém. Nunca pode o sonho dos outros. Aposte no seu sonho, lute por ele, profetize. Não sei qual a sua religião, mas se você acha que Deus sem você não é nada, você está enganado. Deus sem você continua sendo Deus. Mas se você tiver uma crença, seja ela qual for, soberano só existe um. Então acredite, exercite a sua fé, abra o seu coração, deixe que os seus sentimentos fluam livremente, sem ressentimentos, sem culpas. E a vitória, cara, cada um tem aquela que merece, e não importa que lugar você vai chegar no pódio. O importante é você cumprir o circuito inteiro. A vida é uma grande corrida. Você pode chegar no pódio ou você pode simplesmente só participar. Vai ter hora que você, na vida, você é o ator principal. Mas vai ter hora que você é só coadjuvante. E tem hora que você vai fazer parte da plateia. Não importa em que lugar você está, você compõe sua própria história. Então seja você de verdade, o tempo inteiro. Você tem a oportunidade que você mentalizar e você vai ter todo o conhecimento que você buscar. É só acreditar e correr atrás. O resto, a gente mesmo faz. É isso aí. Perfeito. Sr. Francisco, já quero desde já te agradecer por seu ter aceito o convite. Não conheci o senhor, para mim é uma honra ter recebido o senhor, ter conhecido um pouquinho da sua história. Em breve, nós nos encontraremos, estarei em São Paulo em abril. Espero ver o senhor, conhecer o seu pessoalmente, tirar uma foto com o senhor. Com certeza. Poder lhe abraçar. E muito obrigado mais uma vez por ter compartilhado a sua história. Através do Eliel, que nós podemos contar a história do som. É bom a gente citar as pessoas que estão, que estão nos ajudando no nosso projeto, tá? E antes da gente encerrar, vamos tirar o nosso print tradicional de live. Então, deixa eu pausar aqui na logomarca do senhor. Pronto, aqui, bonita a logomarca do senhor. E o negócio tá andando aqui comigo, gente. Espera aí que a luz tá saindo do lugar. Então, enquanto você tá aí, eu vou agradecer a todos que participaram, a todos que nos prestigiaram. Que Deus abençoe imensamente a cada um de vocês. E o que precisarem de mim, tiver ao meu alcance, pode ligar, o meu telefone tá aí, pode pedir para quem participa aí, para quem me conhecer. Se não, meu telefone todos podem anotar. É o 11 94756 2720. Esse telefone funciona dia e noite, pode deixar sua mensagem que eu vou responder com o maior carinho do mundo. Pronto. Tá bom? E a você, show de bola, foi um prazer ter conhecido você aí e a todos que participaram. Pronto. Então, quem estiver na live, acompanha a gente até o final, tira o print, marca o Instagram do Além da IO, marque o perfil da Eliane Steel, marque o perfil do seu Francisco, que a gente vai estar repostando. Beleza? Por favor, tire o print. Vamos lá. E na internet vão me achar como Milton Reis também. Tá tirado o print. Milton Reis. E esse episódio a gente vai estar subindo pro YouTube. No máximo até quinta-feira que vem já vai estar no YouTube. Vou colocar lá no YouTube as redes sociais do seu Francisco Milton Reis. Vou colocar o canal dele no YouTube se você quiser acompanhar ele. E todo mundo que tá aqui, corre pro SBT para assistir o seu Milton Reis cantando na música indecente, viu? Tá bom, um abraço a todos. Muito obrigado. Seu Francisco, tchau, tchau. É nóis. Valeu. Quem tá aqui, quinta-feira que vem não tem Além Draiol, viu? Só dia 7 agora. Um abraço. Tudo bem. Até o dia 7. Vou acompanhar você aí. Valeu. Tchau.